Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal da Igreja Cristã Maranata e este é o programa Nutrição e Saúde. A você que nos assiste, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Você também pode nos acompanhar além do canal do YouTube da Igreja, como pelos canais de televisão. E no programa de hoje vamos dar continuidade ao tema que foi falado na semana passada sobre seletividade alimentar em crianças e adultos com autismo, né? E para nos ajudar a entender esse tema, continuamos com a doutora Jaqueline Hammer, um nome chique, né? Neuropsicopedagoga. Seja bem-vinda de novo. Obrigada, para mim é um prazer estar novamente aqui com vocês. Obrigada. Então, na semana passada, a gente estava concluindo, né, falando ali da parte cognitiva e emocional, né, você até falou da sua filha e tudo, que como é difícil, né, você saber que sua filha tá ali com uma certa dificuldade em relação a amizades, essas questões todas. Você gostaria de continuar? Fala! Eu te interrompi, né? Isso, e essa questão, né, realmente de não ter amigos é muito difícil para o autista. Ele precisa de ter amigos, ele gosta de ter amigos, assim como nós, né? Todos nós gostamos de ter amigos, todos nós gostamos de conversar, interagir. E é importante, né, que os pais típicos, eles orientem seus filhos, conversem com seus filhos para se aproximar dessas crianças, né? Porque elas querem ter amizade. E também nós falamos, né, um pouquinho ali da questão do cognitivo, né? Das habilidades cognitivas. Que habilidades são essas? Todos nós temos as habilidades cognitivas, que é atenção, memória, percepção, linguagem, raciocínio lógico e funções executivas e velocidade de processamento. Isso faz parte do nosso dia a dia. Isso faz parte do nosso cotidiano. Se a gente não tem atenção, se a gente não tem memória, se a gente não tem concentração, raciocínio lógico, a gente não vive, né? Não prossegue a vida ali, né? A fazer uma comida, ao dirigir, né? Orientar os filhos, conversar, o nosso dia a dia mesmo. Então, essas habilidades cognitivas que fazem parte do nosso dia a dia, elas são prejudiciais. Como que elas são prejudicadas? Quando a criança não come, justamente na seletividade alimentar. Né? É isso aí. E o uso de reforço positivo pode ajudar nesse processo? Sim, né? O reforço positivo, ele é muito válido. Todo mundo gosta, né, de receber elogios. Você gosta de receber elogios? Com certeza. Eu também gosto de receber elogios, né? E aí a criança, ela chega ali, faz um esforço para poder estar comendo alguma coisa. E mesmo assim, com aquele esforço que ela faz, ela come, faz uma careta, alguma coisa assim. Aí o pai fala bem assim, larga de frescura, menino. Aí começa aquela confusão. Imagina para essa criança autista, que ela, né, fez todo aquele processo que nós falamos lá no primeiro programa, primeira parte do programa, e ali ele consegue comer aquilo com muito esforço. E aí o pai fala bem assim, come mais! Você não vai comer só isso? Fica limitando, né, a criança, né? Come mais! Você se sentiria bem se alguém virasse para você e falasse assim, come mais! Tá na hora de comer! Olha aqui, só comeu isso? Como que você, Bruna, se sentiria? A gente não ia se sentir confortável, né? Ouvindo isso. De jeito nenhum, nem a criança. Nem a criança. Eu falo que nós, adultos, nós somos a parte pensante. Então, se você que está ali na mesa com seu filho, está vendo o esforço, elogie. Cria um ambiente saudável de alimentação para ele. Uma mesa aconchegante, acolhedora. Gente, isso faz toda a diferença na vida do autista. Não é necessário, sabe, você forçar a criança a comer uma grande quantidade de alimento. Pouquinho. Começa do pouquinho ali e começa elogiando. Olha que legal, você conseguiu comer. Você gostou? Tá gostoso? Posso fazer novamente esse prato para você comer? E ele vai falar, a criança vai falar se gostou, se não gostou. Entendeu? Cria esse momento acolhedor para a criança, porque ela vai avançar. Com certeza ela vai avançar.
E aí o cardápio dela, amiga, Só vai aumentando. só vai aumentando. A gente falando sobre alimentação, né? O ambiente, né, que as crianças fazem a refeição, pode impactar em aceitação para novos alimentos? Sim, pode impactar e muito. Porque quando você põe à mesa, por exemplo, um purê de batata, ela não gosta da textura do purê de batata porque ela acha que a textura é molenga. E você sabe também que o autista, ele tem muita imaginação, né? Então aquele purê ali para virar uma lava pouco custa, né? Para ser um vulcão pouco custa também. Então assim, ele imagina as coisas ali, entendeu? Então quando você cria um ambiente que você põe aquele purê afastado dele, por exemplo, mas você come e fala, nossa, purê de batata gostoso, né? Ó, eu peguei a batata, eu fiz, e começa a conversar. O processo do alimento, como foi feito, né? O comer é gostoso, a criança ela vai olhar e vai falar assim, opa... Vai despertar pelo menos uma curiosidade nela. É isso aí. E o importante é isso, entendeu? Você fazer esse momento agradável, principalmente o momento da refeição, quando a criança tem seletividade alimentar. Então, esse momento é crucial na vida da criança. Importantíssimo, né? Importantíssimo. Eu acredito que também a criança vai, no hábito ali de sentar à mesa e tudo mais, ela vai se sentindo mais confiante, né? Sim. De sentar à mesa, de consumir os alimentos, independente daquilo que ela consome ou não, mas ela vai vendo, né, que os pais estão consumindo, né? Não é obrigar a criança a comer, mas vendo que aquilo ali de alguma forma fez bem para os pais, tá fazendo bem, né? Tô comendo, purê de batata é uma delícia. Então, quem sabe desperta nela, né? A curiosidade. Curiosidade. É isso aí. De saber. E muitas vezes, vamos voltar lá um pouquinho, lá no primeiro episódio, né, que nós gravamos. A bobó de camarão. Eu comia o bobó de camarão e falava assim, nossa, esse bobó é uma delícia, que gostoso. Aqui dentro tem tomate, aqui dentro tem cebola, tudo que ela gostava. Aqui dentro tem... Aí eu jogo, né, alguns condimentos e tal, e eu ia falando. E aquilo ela olhava pra mim assim... Até que um dia comeu. Um dia foi. Mas foi o quê? Foram momentos de acolhimento, foram momentos agradáveis que nós passamos e ela foi vendo aquilo ali. Então, aos poucos, a criança realmente, ela vai entrando, né, naquele momento acolhedor ali e ela vai querer saber, vai criar curiosidade. E aquela barreira que talvez ela tinha de algum alimento vai saindo, né? Isso. E esse momento, eles são cruciais, eles ajudam muito, né? A criança a ter, né, esse contato mais próximo com o alimento que ela rejeita. E quais sinais indicam a necessidade de um acompanhamento mais especializado ou intensivo? Então, quando a criança ela começa a ficar desnutrida, perder peso. O primeiro de todos é perder peso. A criança começa a perder peso, vai no pediatra, pesa, o pediatra, tá perdendo peso. Ou você, né, uma criança até mais velha que vai uma vez ao ano ao pediatra, né? Mas a mãe tá percebendo, né? A saia tá frouxa, a blusa tá menor. E aí o que acontece? Essa rejeição, ela vai ser mais avassaladora. Então, e aí vai uma recusa de alimentar vai ser muito grande. Ela vai ficar desnutrida, ela vai sentir dificuldade para estar ali comendo. Ela não come. Muitas crianças comem, sabe o que, Bruna? Areia. Elas se alimentam de areia, elas se alimentam de tijolos, elas preferem outras coisas a não ser o alimento. Então aí, amiga, é hora, já vem dando sinais, né? Sim. Então, antes de chegar a esse ponto aí, já vem dando sinais. A alimentação ela vai ficando mais restrita. Então, a criança que ela comia, por exemplo, arroz, feijão e carne, por exemplo. Ela só come arroz e feijão. Ela tira a carne. Daqui a pouquinho ela tira o feijão. Daqui a pouquinho ela tira o arroz. Daqui a pouquinho ela não quer mais nada. Só bebe água. Então, os pais eles têm que ficar em alerta com essas crianças, porque elas já estão dando sinais desde lá de trás. E os sinais, eles vêm... com pequenos sinais. Então, você tem que estar observando. Opa, já tirou isso daqui? Mas está faltando. Vamos experimentar outra coisa? Não, não quero. Vamos experimentar outra coisa? Não, não quero. Perdeu o peso? Corre.
Para você já começar ali a fazer um trabalho de uma terapia mesmo com essa criança. De acompanhamento, de um acompanhamento para poder você não deixar com que a criança ela chegue à desnutrição ou chegue a um transtorno maior, né? No caso do TARI. E agora a gente está quase finalizando, o programa vai ser mais curtinho, né? Sim. Eu gostaria de... Não estava, né, previsto isso, mas vou te perguntar. Tem alguma experiência de você como mãe, né? Mãe da Sara, que você, assim, leva para a vida e fala, nossa, isso aconteceu com minha filha, eu gostaria de que outros pais, né, soubessem de como é, da sua vivência com ela, né, como mãe de autista, que você superou e que, além do bobó, né, Sim. que isso foi importante também. Outras coisas que ela superou e que você, assim, sente uma vitória. Nossa, isso aqui foi uma vitória na minha vida, eu consegui com que a Sara quebrasse esse medo. Tem alguma coisa aí? Tem. Não faz parte da nutrição. Não, mas não tem problema. Né? Uma coisa muito pequena. A Sara não sabia pintar. Olha. Dentro dos limites, né? Do desenho. A Sara, ela pegava o desenho, ela rabiscava. E aí, eu cheguei na escola. Eu sou muito de avisar, né? Todas as escolas que a Sara, ela entrava, devido às mudanças que eu tenho, né? Por causa do trabalho e tal. Eu sempre chamava a coordenação, a professora, e avisava, é autista, tem TDAH, tem dificuldade nisso, nisso e nisso. E aí eu cheguei na porta, a professora virou para ela e falou bem assim, a professora não tinha me visto, e falou bem assim, você não tem jeito. Você não tem jeito, eu te ensino e você não tem jeito. Aquilo me matou, Bruna. Nossa, imagina. Eu quase morri. Uma mãe ouvir isso, né? Sendo que a professora já estava avisada. Aí eu virei para mim mesma, eu falei bem assim, ela vai pintar dentro dos limites. Hoje ela pinta lindamente. Eu te mando uma foto para você ver. Com hoje ela certeza, pinta, quero ver. Hoje ela pinta dentro dos limites. Foi algo que, assim, foi uma superação dela, minha. Foi muito trabalho, mas foi trabalho de formiguinha, assim como a seletividade alimentar. Tudo na vida dos autistas é um trabalho de formiguinha. E ali, hoje, ela pinta. Você precisa ver os desenhos dela. São lindos, sabe? E teve um ano na escola que tinha que fazer um quadro para poder levar. Eu falei, não vai sair, né? Não vai sair nada. Não vai sair nada. Não vai sair nada. E aí, o que aconteceu? Ela fez um quadro de um dinossauro. Ela fez sozinha. Olha. Aí eu virei para ela, você copiou da onde? Ela, não, mãe. Eu peguei o carvão e risquei e eu fiz. O quadro é a coisa mais linda. Pena que a escola ficou com o quadro e não me devolveu. E eu não tirei foto do quadro. Mas parece uma coisa boba, né? Mas para mim... muito importante. Foi muito importante. É uma superação muito grande. Cada conquista dela, cada avanço dela, lá em casa a gente elogia. Ela tem... a gente dá presente, a gente sai, então ela pode escolher o que ela quer fazer, entendeu? A gente sempre motiva, a gente sempre assim, sempre a autoestima dela, a gente sempre deixa ela em cima. E outra coisa também que aconteceu, posso falar? Pode, com certeza. Foi a questão dos estudos dela, estudar sozinha, sabe? Hoje tem 13 anos, né? Uma adolescente, e eu pegava ali, mãe, neuropsicopedagoga, professora, pedagoga também. E aí eu fazia para ela um questionário. Eu pegava e falava assim, não, você vai estudar aqui. Eu fazia ela decorar. E ela virou um dia para mim e falou bem assim, mãe, eu não consigo estudar do jeito que você quer. E aí eu falei bem assim, agora? Olha, eu vou deixar você estudar do seu jeito, mas eu quero a nota. Mãe não pode fazer isso não, hein, gente? Mas eu fiz. Você acredita que ela tirou a nota maior? Olha! Estudando sozinha. E aí ela aprendeu a estudar sozinha. Isso para mim também foi uma grande vitória. Então eu sempre aconselho aos pais, sabe? Permita que os seus filhos te mostrem como eles vão estudar, como eles vão fazer. Às vezes a gente impõe, não é? Não, faz desse jeito que é melhor. Porque a gente quer o melhor para os nossos filhos. Mas eles também têm a forma deles de estudar. Então são pequenas superações que
nós vamos avançando, né? E para nós é uma conquista muito grande. Verdade, a alegria da mãe, né? Nem se fala, né? Eu acho interessante a história que você contou, porque foi desafiador, com certeza, você ouvir aquilo da professora, né? Mas, de uma certa forma, foi bom, porque teve uma superação nisso tudo, né? Sim. Que vocês conseguiram superar ali a limitação, porque, né? Todo mundo, cada um tem sua limitação, mas foi uma vitória para você, né? E para sua filha também. Realmente. Eu acredito que foi algo muito especial, né? Foi muito especial. Então, assim, as mães, né? Mães atípicas, elas estão me ouvindo, elas sabem que cada conquista dos nossos filhos, para nós, é algo maravilhoso. É algo surpreendente, assim, sabe? São pequenas conquistas. Você quer ver? Posso falar outra coisa? Pode. Pentear o cabelo. Olha. Cabelo cacheado dela. E é muito cabelo. Aí a gente vem trabalhando isso há algum tempo, né? O pentear o cabelo e tal. Esses dias ela conseguiu pentear o cabelo sozinha. Pensa uma mãe que gritou dentro de casa, elogiou. Aí eu falei com ela, nós vamos sair, escolhe um lugar pra gente sair, pra gente passear, porque você conseguiu mostrar o cabelo que você penteou sozinha. Pequeno, né, aos olhos de muita gente. Isso é muito importante, né, você incentivar a criança. Não só a criança que tem autismo, mas, né, no dia a dia mesmo, a gente precisa elogiar os nossos filhos, né? E isso dá um incentivo para eles, né, para eles serem até mais independentes, né? Porque a gente não vai estar aqui a vida toda para ensinar, guiar e tudo, né? Nosso desejo né? Mas não é assim, a vida não é assim, né? Então, quanto mais a gente deixa eles independentes e a gente vê as conquistas deles, né? Eu acho que isso é muito importante, né? É importantíssimo. E é gratificante, né? É muito gratificante nós vermos os nossos filhos independentes, principalmente os atípicos. Então, é essa independência que eu venho trabalhando com a minha filha e com os meus pacientes no consultório. Muito bom. Tem mais alguma coisa? Eu acho que tem, né? Mas é muito assunto, né, que a gente fala aqui. Mas, assim, eu acho que esses 2 episódios, né, deixaram bem claro que, além de tudo, a família, a gente precisa se envolver, né, com a criança ali. A criança precisa se sentir acolhida, né, em todas as situações, na alegria, no medo, na tristeza, em vários sentimentos ali. E sabe, né, que a família está ali junto para apoiar, para incentivar, para crescer junto, para aprender junto. Eu acho que isso é muito importante, né? E a equipe também, né, que tem por trás disso, né, multiprofissional, né, fono, nutricionista e outros psicólogos, né, e outras profissões também que ficam ali juntas. Eu acho que isso também dá uma importância maior, né, para todo mundo, né, que é um apoio também à família e a quem está passando por isso. Então, eu acho que isso é primordial, né, é importantíssimo a gente falar sobre isso, sobre esse tema que é tão relevante, né, hoje em dia. E um conselho, né, que eu dou para os pais atípicos, os pais típicos: estudem. Estudem sobre o transtorno do seu filho, estudem sobre a dificuldade do seu filho. Porque quando você começa a estudar, muda a sua visão, muda o seu comportamento, muda a forma que você vai agir com o seu filho. Porque o estudo, ele vai te dar uma amplitude muito grande para você poder apoiar o seu filho naquilo que for necessário. Excelente. Fechou com chave de ouro, então. E para a gente finalizar, então, eu vou deixar um texto bíblico que eu sempre gosto de deixar aqui. Eu acho que esse é muito importante, né? E todo mundo conhece. Tá lá no Salmo 23, né? A primeira parte que fala: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará". Esse texto, né, como eu falei, ele é muito conhecido e ele nos diz muito, pois por mais que passamos por provas e lutas, né, o próprio texto diz: nada vai nos faltar, né, para o pastor dos pastores, né, que ele está conosco. Eu acho que não vai faltar oportunidade, não vai faltar o conhecimento, a providência de Deus para você e para sua casa, né. Todo mundo tem provas, mas Deus está conosco, né, Ele sempre vai nos dar a condição de vencer todos eles, né. Então, que você possa ser mais que vencedor em Jesus Cristo. Amém?
Já quero te agradecer pela presença, né, pela parceria aí de compartilhar tantas experiências. Eu acredito que outras mães também, né, devam estar bem felizes por saber que estamos juntos nessa, né? Então, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um tema tão importante, né, sobre seletividade alimentar e sobre o autismo. Muito obrigada. E este foi mais um programa Nutrição e Saúde. Te aguardo na semana que vem para mais um tema relevante. Até mais!